Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analistia aqui. E hoje, pessoal, temos 3 assuntos muito interessantes pra gente conversar. Na verdade é 2, né, porque destes 3 assuntos ali, 2 são praticamente interligados, é do mesmo campeonato. Enfim, tá? Mas antes, pessoal, eu queria dar um recado aqui pra vocês. O meu Insta, infelizmente, acabou caindo. Pra quem tava me seguindo lá, deve ter percebido que eu tava postando bastante conteúdo, né? Postando ali vídeos diários. Teve vezes que eu postei 2, 3 vídeos por dia. E não era, tá? Vídeo pangaré, era vídeo bom. Eu acredito, pelo menos, né, que os vídeos estavam bem, com uma qualidade bem bacana, entendeu? Pra vocês. Eram bem editados, né? Vídeos bem dinâmicos. Tinham reels, inclusive, que passavam ali de 4, 5 minutos, tá? E assim, cara, era assuntos que eu nem trazia muito aqui no canal. Por exemplo, do mundo fitness. Eu falei do Julian Fitzgerald, eu acredito que o nome dele é assim. É aquele cara que é natural, né? Que muita gente fala que ele é o próximo Ronnie Coleman, né? Se ele realmente for natural, tá certo? Comentei sobre uma situação bem esquisita que tava se passando com ele ali, né? Tava acontecendo. A galera tava falando que do nada ele tava ficando mais fraco. Enfim, tá? Foi um vídeo bem bacana. E eu vou continuar postando esse tipo de vídeo, porém vai ser nesse novo aqui, que no caso é Carlos Bodybuilding, tá? Então, se possível, me segue lá. Eu também vou conseguir dar uma moral maior pra vocês em relação à DM, né? Porque a minha DM antiga, ela tava muito congestionada. E essa daqui, obviamente, vai ficar mais livre. Eu vou conseguir conversar com vocês mais tranquilamente, beleza? Agora, pessoal, vamos pro que interessa. O primeiro assunto do dia, pessoal, vai ser referente a esse cara daqui, ó. O nome dele no Insta tá desse jeito aqui, ó, Momo Physique. É claro que eu não vou estar chamando o cara de Momo aqui durante o vídeo todo, né? Então, Mohamed Ali Azmi, eu vou chamar de Azmi, tá certo? Pra quem não conhece, esse cara daqui é o novo atleta do Chris Aceto, tá certo? E como ele conseguiu essa ponte com o Chris Aceto? É uma pergunta interessante, né? Ele conseguiu através desse cara daqui, ó. Esse mano daqui que vocês estão vendo, tá? Que tem um físico bem da hora, Classic Physique com uma linha realmente bem interessante. É sobrinho do Ali Bilal. O Ali Bilal, ele tem como coach, né, o Chris Aceto, então ele muito provavelmente, com certeza, fez essa ponte aí, e o Chris Aceto já deixou a marca registrada dele nesse cara. Olha o nível de condição que ele vem apresentando nos últimos shows. E detalhe, tá? Esse daqui, ó, que eu mostrei pra vocês, essas fotos aqui, foram tiradas agora em relação ao último campeonato dele, que foi a FIBO, tá? Que ele ganhou. Foi ontem, no caso, tô gravando esse vídeo aqui no domingo, tá certo? E ele ganhou sobre esse mano daqui, ó. Cara, esse cara daqui, pra quem não sabe, ele é absurdamente bom, tá certo? É claro que eu não tô falando que ele é top 10 do Olímpia, nem coisa do tipo, tá certo? Porém, ele tem um potencial muito interessante pra progredir na categoria. Só pra vocês terem uma noção, pessoal, esse aqui é esse atleta que o Azmi acabou de ganhar, tá certo? Ao lado do Fabian Mayer. Pra quem não sabe, né? Eu acho que todo mundo aí sabe quem é o Fabian Mayer. É um atleta muito bom, ele tá aposentado, mas realmente era um cara ali, digamos assim, poderia, né? Se dependendo do pico de finalização que ele conseguisse alcançar, figurar em colocações boas no Mr. Olympia, tipo um top 6, top 7, tá certo? Quem sabe talvez um top 5. E olhem ele ao lado do Fabian Mayer, tá certo? Olha o condicionamento que ele entregou nesse show aqui, que foi o Pro Debut dele. Na verdade, cara, essa line-up aqui, ela foi absurda, tá? Eu me lembro que eu postei até lá no meu Insta antigo que foi uma das melhores line-ups de 2025. Olha o nível desses caras. Aqui tem o Laszlo. Esse mano daqui também é muito bom, esqueci o nome dele, mas esse cara daqui realmente tem um físico muito interessante. Olha essa pose, cara, que pose bonita, né? O Fabian aqui, obviamente, né, com a linha dele, que é realmente também bem interessante. E esse mano aqui, ele ficou em top 3 nesse show, que foi o Pro Debut dele, e agora ele acabou perdendo aí pro Azmi. Vou dar um play aqui, tá, pessoal, pra gente ver como é que foi esse confronto. Só que antes eu quero passar aqui um detalhe bem interessante pra vocês. O Azmi, ele não ganhou somente desse cara. Quem tava competindo também era esse mano aqui. Quem lembra dele? Esse aqui é o Nag, tá? Ou Nag, não sei como é que se pronuncia o nome dele. E pra vocês terem uma noção de quem é o Nag, olha ele competindo aqui ao lado do Huff Diesel e do Josemar Beast, lá no New York Pro de 2025. É um cara muito bom, tá certo? Ele tem uma linha X muito agradável, né? Tem um físico bem estético. Obviamente, tá? Tem alguns pontos fracos que impede dele alcançar colocações mais interessantes, né? E até ganhar shows mais expressivos, porque falta aí no volume em certas áreas específicas. Mas como vocês podem ver, pessoal, por essas fotos aqui, ó, é um cara que tem um físico muito agradável e até de uma certa maneira completa, né? É claro que não é um físico perfeito, mas é um físico muito, digamos assim, bem encaixado, entendeu? Pra Classic Physique, e pra ganhar desse cara daqui, obviamente, você tem que ser muito bom. Agora, voltando aqui pro top 2, eu quero fazer uma análise breve, tá? E comentar um pouco sobre o físico do Azmi aqui, porque eu acredito que é um cara que, dependendo, pessoal, aqui do que aconteça nos próximos meses, tá? Nos próximos anos, ele pode estar disputando algumas colocações interessantes. Só deixando claro, tá? Eu trago esses atletas aqui que não são tão conhecidos assim, vou trazer, né? Começar a trazer mais, porque a Classic é uma categoria que ela pode mudar muito rápido. E sendo uma categoria que pode mudar muito rápido, eu posso falar de um atleta que hoje, né, que tem um certo potencial, e daqui a um ano ele aparecer aí, sei lá, no top 10 do Olímpia, entendeu? Brigando por colocações interessantes, e a gente já vai ter uma noção do que esperar de quem é. Porque se eu faço
um vídeo, eu não faço, por exemplo, um vídeo de um campeonato desse aqui, né, deixa eu passar pra lá. Daqui a um ano, o cara volta, sei lá, com 3, 4 quilos a mais, um pouco mais seco, né, talvez um melhor condicionado, com um pico melhor, surpreendendo todo mundo, e a gente fica se perguntando, pô, de onde é que surgiu esse cara? E aí eu tinha visto ele, né, não comentei, e acabo deixando passar a oportunidade e eu não quero fazer mais isso, tá? Vamos lá, duplo bíceps de frente. Claramente, esse cara daqui, ele tem uma estrutura mais imponente, você vê pela largura de dorsal, o Azimi, ele, apesar, cara, de ter uma linha bem agradável, é muito curioso, né, isso, a linha dele é agradável, mas não é por conta de silhueta, né, é mais por conta de como todos os formatos musculares dele acabam encaixando. É um cara muito proporcional, só que claramente, né, ele tá sendo bem ofuscado aqui na parte superior, a vantagem que ele tem é na parte inferior. Olha o arredondamento do vasto lateral dele. Coisa curiosa, tá? Não é aquele abaloamento que sai todo assim pra lateral e dá aquela largura absurda, não. É aquela perna que parece que todos os grupamentos musculares ali do reto femoral, na verdade do reto femoral não, tá? Do quadríceps são muito semelhantes. Como eu ia falar, reto femoral, vasto medial e vasto lateral. Olha como todos os músculos se parecem demais, cara. Isso aqui é absurdo, tá? Compara a espessura de todos os músculos aqui do quadríceps dele com o desse mano aqui, que eu esqueci o nome dele. Na verdade, eu sei o nome dele, tá? Eric Rabi, porque tava aqui, né, no arroba, mas é muito difícil de pronunciar. Enfim, compara a grossura dos músculos do quadríceps com desse mano. É muito diferente, né? Então, assim, ele é um cara que tem esses ventres musculares bem interessantes e é por isso que eu acredito que ele conseguiu ganhar esse show. Porém, apesar de que eu consiga entender o porquê ele ganhou esse show nessa pose aqui, eu acredito que esse mano é mais impressionante, mesmo que ele tenha a perna ali inferior em termos de arredondamento, tá? Vamos agora aqui pro peitoral de lado pra gente ver o que aconteceu. Eu nem vi, tá, pessoal, esse confronto por completo, eu deixei pra ver aqui com vocês na hora, tá certo? Ao vivo, vamos lá, peitoral de lado, cara, a pose bem encaixada do Azimi, apesar de que eu acredito que ele poderia estar usando um pouco melhor a caixa torácica dele, porém, ele não utiliza para conseguir contrair melhor o oblíquo e mostrar mais o serrátil anterior, ou seja, é uma questão de escolha para mostrar mais detalhe na parede abdominal dele. Eu respeito isso, apesar de que eu acredito para um cara com a estatura dele, né, e não sendo um cara tão grande, ele poderia sim se beneficiar de usar mais a caixa torácica, como esse cara daqui tá fazendo, tá certo? Deixa eu ver se ele vai fazer por completo, tá fazendo. Eu acredito que ele ficou até mais impressionante nessa pose, tá? É claro que tem o fator do arredondamento, que do Azimi aqui é melhor na parte inferior, você vê mais volume aqui do posterior de perna e a parte frontal ela acaba sendo mais condizente, mas no geral, cara, eu tô achando esse cara ainda por enquanto melhor, tá? Olha aí, eu vim aqui pra analisar o Azimi falando quanto ele é impressionante, será que tô vendo aqui um garfo, né? Vamos ver, tá? O glúteo desse cara, mano, ele sempre tá muito bem condicionado e vamos ver aqui, duplo bíceps de costas, tá? Eu tô vendo esse cara daqui superior. Aí, pessoal, entra uma questão. Como eu tô vendo ainda assim um nível muito parelho, talvez pessoalmente esteja diferente, só que por essa imagem aqui, eu tô vendo esse cara aqui no duplo bíceps de costas ganhando com uma certa tranquilidade. Latíssimo do dorso dele mais espesso, trapézio mais espesso. Olha o volume de ombro que esse cara tem. E também, claro, o condicionamento que ele tá apresentando, né? O glúteo dele tá muito definido, tão ou até um pouco mais do que o Azimi, tá certo? Que é um cara que ele vem deixando uma marca registrada aí nos campeonatos pelo condicionamento dele. Ele surpreendeu por isso, né? Mas, cara, olhando aqui, esse cara daqui tá melhor também no duplo bíceps de costas, tá? Apesar de que esse cara daqui ele posa melhor, né? Ele não tá tremendo tanto assim. Olha o quadríceps dele, cara, como é muito bonito. Abdominais e coxas, vamos ver aqui. Muito provavelmente ele vai ganhar. Olha que interessante, ele faz como se fosse uma variação de mais musculoso, né? Parede abdominal dele muito bonita. Bela ativação aqui no oblíquo, no serrátil anterior. E esse braço aqui, né? Ele dá uma valorizada bastante na pose. Apesar de que eu não sei se isso aqui é válido, tá? A pose dele realmente tá melhor, né? Mas a pose desse cara daqui parece estar mais encaixada dentro dos padrões que eu acredito que sejam essenciais pra você ter uma pose, né? Um abdominais e coxas. Pose clássica agora. Essa pose dele aqui é muito boa, tá? Do Azimi. Pose bem bonita. Não é uma pose muito de silhueta, né? Não sei como é que os árbitros se sentem em relação a isso. Mas essa pose desse cara também tá muito boa, cara. O problema definitivamente é o quadríceps dele, né, cara? Ele tem um formato meio quadrado, sabe? Não tem aquele arredondamento tão bonito assim. Então a silhueta do quadríceps dele acaba se diferenciando muito da silhueta da parte superior do físico, né? Então o tronco, ele fica bem mais fluido do que a parte inferior. Deixa eu ver se vai acabar aqui. Ou se vai ter mais alguma pose clássica. É melhor parar, tá? Não faça não. Já demorou muito. Bom, é o seguinte. Ele ganhou, tá? O Azimi. Não sei, olhando para essa imagem aqui, se foi completamente justo, mas uma coisa é fato. Esse cara daqui tem um físico muito bacana, tá? Muito bonito. Aqui dá pra ver, cara, que ele tem uma estética bem agradável, né? Não é um físico super impressionante por enquanto, por conta da ausência de volume, mas é um cara que eu queria trazer para que vocês prestem atenção nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Ele já tá classificado pro Mr. Olympia de 2026, porque ele teve essa vitória dele aqui como um profissional e agora conseguiu garantir a vaga dele na FIBO. E o físico, pessoal, que ele apresentou, como vocês podem ver, muito impressionante. Condicionamento muito bom, qualidade muscular ele tem de sobra, e tendo o Cris Aceto como coach, eu acredito que é difícil imaginar esse cara daqui errando nos próximos campeonatos, e se ele evoluir muito bem no off-season, ele vai obviamente trazer uma constância muito grande em relação à evolução dele. Então é um cara aí que tem um potencial muito interessante para os próximos meses ou para os próximos anos na Classic, beleza?
Agora, pessoal, o próximo atleta que eu quero conversar com vocês é sobre esse cara daqui, Sasan Eirat. Acredite se quiser, em 2025, esse cara daqui que vocês estão vendo que é um absurdo, competiu 8 vezes, tá? E, mano, olha isso aqui não, pera aí, eu preciso parar pra mostrar. Olha a qualidade muscular que esse cara tem. Mano, ele é diferente, tá? Ele, inclusive, até parece o Bruno diferente. É o seguinte, quando falamos de Sasan Eirat, estamos falando de qualidade Golden Era, tá? E eu quero falar sobre ele porque, assim, mesmo que ele não seja um cara muito midiático, muito famoso, que não tenha, né, assim, digamos, um potencial para ter um carisma, né, para ser uma estrela, esse cara daqui representa o bodybuilding porque ele traz uma qualidade surreal. E a gente pede tanto isso, né? Eu falo especificamente, me incluo tá nisso, falo até de mim mesmo especificadamente, peço tanto a qualidade na Open que quando eu vejo um físico desse aqui, eu não consigo ignorar, cara. Eu sempre vejo o físico dele. No ano passado, eu até, cara, não... Tipo assim, me senti até quando finalizou o ano, tá? Pensei, mano, como é que eu não fiz um vídeo falando do Sasan Eirat? Porque o cara competiu 8 vezes e nas 8 vezes ele apresentou físicos absurdos. Sempre extremamente bem condicionado, sempre com a qualidade muscular diferenciada. Ele teve uma batalha contra o Andrew Jack na FIBO de 2025. Inclusive, tá aqui, ele tá ganhando a FIBO de 2026. E, mano, olha o mais musculoso que esse cara vai fazer agora. Não é agora, não. Abdominais e coxas mostrando, né, um dos pontos fortes aí do físico dele. Mas, geralmente, quando ele faz esse posicionamento, ele faz o mais musculoso. E aqui tá, olha isso aqui. Não, isso aqui, cara, é impressionante. Olha isso aqui, mano. Olha o ombro desse cara. Olha o jeito que ele flui em relação a ombro, braço, peito e parte ali da parede abdominal. Surreal, cara. Olha a perna dele. Impressionante, tá? E o Sasan Eirat, pessoal, teve esse confronto aqui, tá? Ele não é um cara muito surpreendente em termos de volume, porém, o ponto forte do Sasan Eirat é o balanço, tá? Você olha pro físico dele, inclusive para supposto, olha essa expansão de dorsal de frente, cara, quase que perfeitamente executada. Só ativar um pouco mais aqui essa perna, né, em relação ao reto femoral, a pose tá perfeita. Mas olha o posicionamento da mão, o posicionamento do ombro dele, do peito, a ativação da dorsal, tudo praticamente perfeito e ainda com semi-vácuo, né, ali pra não deixar a parede abdominal dilatada. Cara, o maluco é sinistro, tá? Ele vai fazer aqui um peitoral de lado, que é uma das poses mais absurdas que ele tem, uma das minhas poses preferidas dele também. Olha isso aqui, olha a espessura do peito, a espessura do braço, a espessura desse posterior de perna, surreal, tá? Ele ganhou esse campeonato aqui, eu acredito que é válido, tá? Falar um pouco sobre ele aqui, porque ele é um cara que, eu acredito que ele é um pouco subestimado, tá? Eu vi algumas pessoas comentando assim, ah, o Rafa deveria ter ido aí pra ganhar desse cara. Não sei se seria tão fácil assim. O Rafa, pra ganhar do Sasan Eirat, ele precisaria chegar nos 100% dele, acredito nisso. Sim, acredito que ele tem capacidade, tá? Mas pra ganhar de um cara que traz esse nível de qualidade, o Rafa, ele precisaria ter trazido os 100% dele, porque não dá pra vacilar com um cara desse aqui, tá? Enfim, pessoal, o Sasan Eirat ganhou a FIBO. Queria saber a opinião de vocês em relação a esse tipo de físico. E, pessoal, vamos valorizar um pouco mais esse tipo de físico aqui, tá? O cara que traz esse tipo de condicionamento. Muitas pessoas falam que ele não é tão estético assim, né? Que, a estrutura dele não é tão bacana, mas eu, particularmente, cara, acho estético. E é algo curioso, né? Porque, assim, quanto mais você gosta do bodybuilding, mais alguns físicos que não parecem serem tão estéticos assim pra maioria, acaba se tornando pra você. Eu, por exemplo, olho pra essa pose dele aqui, pra algumas poses no geral, e acho o físico dele muito estético. Olha isso aqui, mano, absurdo. A qualidade dos dois tava surreal, né? Mas você vê, mesmo esse cara daqui tendo um pouco mais de frame, né? Um pouco mais de volume bruto, até largura aqui de ombro, o Sasan Eirat, por ter esse nível de profundidade de corte, essa separação muscular tão limpa, né? Esse aspecto tão limpo no físico, ele fica totalmente diferenciado. Uma pose também melhor executada, né? O cara tem, assim, uma postura de palco realmente exemplar. E olha quem temos aqui, pessoal, o cara de quem estávamos falando quase agora, Rafael Brandão, e ele colocou o seguinte aqui na legenda, ó, mais um dia flat na vida de low carbs. E, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Olhando todas as últimas atualizações do Rafa Brandão, olha isso aqui, velho. Eu tô muito empolgado, tô muito ansioso pra ver o físico dele, tá? Ele já confirmou que vai pro New York Pro e pro Pittsburgh Pro. Pretendo fazer uma previsão, tá? Bem adiantada, pra depois, quando estiver no show, fazer outra. E só fazer algumas correções, caso seja necessária, né? Dependendo da atualização dos atletas, em especial do Rafael Brandão, do Crisio e do Tony Burton. Mas já adianto pra vocês, eu nunca vi o Rafael Brandão desse jeito, faltando assim, né, alguns dias consideráveis pro campeonato, e ele tá muito confiante. Isso dá pra perceber por tantas atualizações que ele vem fazendo. O cara tá fazendo lives diárias, mostra o físico na live. Cara, olha isso aqui, mano. Eu vi algumas pessoas comentando assim, ah, tá com tamanho de Classic, pelo amor de Deus, pessoal. Eu sei, tá, que o Rafael Brandão decepcionou lá no Arnold Classic Ohio, que a gente realmente espera mais dele, né? Ele tem noção também dessa pressão aí que ele tem, e ele deve saber, né, cara, que pressão é um privilégio, como dizia o Siban. Mas, cara, ele tá melhor. Ele não tá com tamanho de Classic de jeito nenhum, cara, tá um absurdo. Olha esse mais musculoso dele, cara. Olha isso aqui, mano. Eu queria sim ver ele com um pouco mais de volume em certas regiões. Por exemplo,
eu vendo algumas fotos do Rafa, eu tenho a sensação de que ele tá extremamente proporcional. Por exemplo, aqui eu acho que a perna dele tá absurda, tá? Eu acho que a perna dele realmente tá muito boa. Só que quando eu vejo essa foto aqui, por exemplo, eu acho que na parte superior ele tá começando a se sobressair em relação à parte inferior por conta dos adutores. Então, isso me faz me perguntar o seguinte: quando ele estiver mais próximo do campeonato, será que ele vai conseguir segurar as proporções de maneira condizente com o que sabemos que o Rafael Brandão tem? Ele é um dos caras mais proporcionais da Pro League. Então, assim, se o Rafael Brandão ele apresentar um físico extremamente condicionado, mas não conseguir apresentar uma harmonia tão boa assim, ele pode perder esse evento. Eu acredito que sim, ele é o favorito em relação ao Criso e ao Tony Burton. Eu tô realmente confiante que vai ser o melhor físico da vida do Brandão em termos de condicionamento. Não que ele não já tenha apresentado um físico bem condicionado, até mesmo com o próprio Neil Hill, ele apresentou um físico muito bom, que foi no Romania Muscle Fest 2025. Mas agora eu acredito, pessoal, que realmente tá muito diferente, tá? Ele claramente tá sendo muito puxado, tá conseguindo segurar bem o volume. E, cara, essa atualização dele aqui me deixou impressionado, porque a parte superior dele, cara, tá muito impressionante em termos de profundidade de corte. Olha isso aqui, olha o braço, olha o ombro dele. Então, assim, se ele conseguir segurar as proporções, né, não deixar essas pernas ir embora, né, cara, na reta final, tem tudo pra ser o melhor físico da vida do Rafael Brandão tranquilamente. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atualização do Rafael Brandão e também do físico dos campeões lá da FIBO, tanto da Classic quanto da Open, né? Do sobrinho ali do Ali Bilal e do Sassan Irati. Quero saber a opinião de vocês, tá? Lembrando, suplementos de qualidade você encontrar lá na Groove Suplementos, não esquece, cara, se possível, utilize o cupom Carlos, dá aquela moral. Eu sei que eu fiquei bastante tempo aí sem postar vídeo, pessoal, mas, cara, perder esse Insta aí foi complicado. Também tive muitas coisas que eu precisei fazer aqui na minha vida pessoal. Mano, cara, praticamente tudo deu errado, tá? Mas eu tô aqui, né? Tem que continuar, né, mano? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.